pessoal, hoje a gente vai estar falando a respeito das propriedades periódicas, tá? Então isso é uma continuação da última aula, onde a gente falou sobre as características e sobre o que são as propriedades. As propriedades periódicas, elas são propriedades que são baseadas em quê? Elas são baseadas no número atômico, ok? Lembra que eu falei com vocês que a tabela periódica moderna ela é baseada em quê? Ela é baseada em número atômico. Os números atômicos eles crescem da esquerda para a direita em todos os períodos, ok? Então por isso que recebe o nome de periódica, porque se repete a cada período o número atômico crescente, ok? Então as propriedades periódicas elas são baseadas, elas são medidas com base no número atômico, ok? Então sempre se lembre que o número atômico ele cresce da esquerda para a direita na tabela periódica. E isso em todos os períodos, ok? Nas propriedades periódicas em si, algo que a gente precisa ter em mente, saber muito bem, é a carga nuclear efetiva. O que é a carga nuclear efetiva? A carga nuclear efetiva, gente, ela surge da atração que vai existir entre o núcleo, tá? E os elétrons. O que acontece? No núcleo, a gente tem quem? A gente tem os prótons e os nêutrons, ok? Então, os prótons são carga positiva, os nêutrons não têm carga. E na eletrosfera, a gente tem quem? Na eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, o que vai acontecer entre os prótons e os elétrons, entre cargas positivas e negativas? Vai existir o quê? Atração. Então, os prótons que estão no núcleo, eles vão atrair esses elétrons que estão na eletrosfera, tá? Então, nesse momento, acontece um efeito que a gente chama de efeito de blindagem. O que é esse efeito de blindagem? É o efeito que a carga nuclear, ok? Que são os prótons, principalmente que são os prótons, eles exercem sobre os elétrons mais internos, ok? Dos níveis mais internos. Então, quanto mais próximo do núcleo tiver os elétrons, maiores. Então, pessoal, esse efeito de blindagem, ok? Que é causado, ele ocorre pela atração dos elétrons que estão mais internos, ou seja, são os elétrons que estão aqui nessa camada. Nesse exemplo aqui que eu estou falando com vocês, são esses elétrons aqui dessa camada, tá? Eles vão ser atraídos por quem? Pelos prótons que estão aqui no núcleo. Tudo bem? Então, nesse caso, é uma blindagem. Então, quando acontece essa blindagem, ok? Apenas uma parte da carga nuclear, ela realmente vai ter efeito sobre os elétrons mais externos aqui, ok? Então, a carga nuclear efetiva, ela é a parte da carga nuclear que irá, tá? Não é aturar não, tá, gente? É a carga que vai atuar realmente sobre o elétron, ok? Então, o que é, em poucas palavras, a carga nuclear efetiva? É a carga real que atua sobre o elétron, ok? E como é que seria isso? Seria calculado? Seria isso aqui, ó. Carga nuclear efetiva é o número atômico menos o S. O S é o que a gente chama de constante de blindagem. Ele costuma ser um valor empírico, ok? Mas vocês não precisam se preocupar, porque esse cálculo não costuma ser muito feito. O que a gente tem que saber é como a carga nuclear, ela realmente atua sobre o elétron. Então, como é que ela atua sobre o elétron? Quando a gente está falando de grupos na tabela periódica, tá? Como a gente está falando do mesmo grupo na tabela periódica, costuma ser aproximadamente a mesma, ok? Então, a influência da carga nuclear efetiva no grupo. O que são os grupos, gente? Os grupos são as colunas, ok? Ou as famílias. Então, a influência da carga nuclear efetiva nos grupos, tá? Sobre o elétron mais externo, ela acaba sendo aproximadamente a mesma, ok? Porque ela acaba sendo praticamente a mesma. Porque quando você está na mesma família, a quantidade de elétrons que você tem na outra camada é o quê? A mesma, ok? Então, isso acaba influenciando de uma forma. E quando a gente fala em período, o que são os períodos? Os períodos são as linhas. Então, nos períodos, a carga nuclear efetiva, ela cresce com o número atômico. Por quê?
Porque a carga nuclear efetiva, ela é baseada no número atômico. Então, como o número atômico ela cresce da esquerda para a direita, a carga nuclear efetiva, que vai atuar no elétron mais externo, ela também o quê? Aumenta com o número atômico. Ok? No período, o que a gente tem em comum? Mesmo número de camadas. Ok? Então, se eu tenho o mesmo número de camadas e a carga nuclear está aumentando, o número atômico está aumentando, a carga nuclear efetiva também vai aumentar, ok? Então, lembre-se, carga nuclear efetiva ela é o quê? Ela é o efeito que a carga nuclear realmente vai ter sobre os elétrons. Nas famílias, a gente não precisa se preocupar, porque essa influência, essa diferença é muito pequena, mas nos períodos... Então, vamos falar inicialmente de raio atômico. O raio atômico, ele é o quê? Ele é o tamanho do átomo, ok? Só que eu consigo pegar um átomo e medir o seu tamanho? Não, eu não consigo. Então, como é que o raio atômico ele é medido, tá? Eu tenho um átomo, essa aqui é a eletrosfera, o núcleo tá aqui, ó. Eu tenho outro átomo aqui. Tem outro átomo aqui, tá? Aqui é núcleo. Então, o raio, ele é medido. É a distância desse núcleo aqui até esse núcleo aqui, dividido por 2, ok? Então, o raio é a distância de um núcleo a outro, o quê? Dividido por 2. Isso que é o raio atômico, ok? Então, geralmente as medidas são feitas com raio-x, tá, gente? Pra medir isso experimentalmente. Mas, no nosso caso, a gente tem como prever isso usando a tabela periódica. Então, como o raio é o tamanho, gente, como é que o raio cresce na família? O que acontece nas famílias, que são as colunas, tá? Então, numa coluna, o raio, ele cresce de cima para baixo. Por que ele cresce de cima para baixo? Porque é o sentido que cresce o número de camadas, tá? Se o número de camadas cresce, concorda que o átomo vai aumentar? Ó, um átomo que tem 2 camadas, ele está no segundo período, ele não vai ser menor do que um que tem 3 camadas, que vai estar lá no terceiro período? Vai. Então, esse terceiro aqui, ele tem um raio o quê? Maior. Tá? Então, quanto maior o número de níveis, tá? Que são as camadas, maior o tamanho do átomo. Como é que vai funcionar no período? No período, gente, o raio, ele cresce da direita para a esquerda, tá? Por que ele cresce da esquerda para a direita? Lembra que a gente acabou de falar da carga nuclear efetiva? A carga nuclear efetiva, ela não cresce com aumento do número atômico? Então, a carga nuclear efetiva, ela não cresce da esquerda para a direita? Então, a carga nuclear efetiva, ela não cresce da esquerda para a direita? Então, se a carga nuclear efetiva cresce, a atração núcleo-elétron, ela também o quê? Cresce. Então, se a atração é maior, o raio vai ser o quê? Menor. Ok? Então, por que o raio cresce da direita para a esquerda no período? Ok? Porque a atração elétron-núcleo é maior no sentido oposto, ou seja, a atração núcleo-elétron ela é maior da esquerda para a direita, tá? Atração. Então, se a atração é maior, o raio é o quê? Menor, ok? Maior atração, tá? Então, a atração cresce nesse sentido, ok? Então, relembrando, raio atômico. Como é que o raio atômico, ele cresce no período da direita para a esquerda, porque é onde estão as menores forças atrativas. Então, o elétron, ele vai ser menos atraído
pelo próton que está no núcleo, ok? Carga nuclear efetiva é menor. De cima para baixo, por quê? Porque o tamanho do átomo aumenta, os níveis ou camadas aumentam de cima para baixo. Então, se aumenta o número de camadas, o tamanho também vai o quê? Aumentar, ok? Mas depois a gente vai estar falando do raio iônico, raio molecular, é tudo raio, gente. Quando eu falo raio iônico, eu tô falando de íons. Quando eu falo de raio molecular, eu tô falando de molécula. Quando eu falo de raio metálico, eu tô falando de metal, tá? Eu estou especificando o elemento que eu tô falando, ok? Ah, antes, algo importante, tá? Os elementos com maior raio da tabela periódica são os gases nobres. Ah, mas você não acabou de falar que o raio cresce da direita para a esquerda? Falei. Mas os gases nobres é exceção. Gente, tem uma coisa que existe em química, é exceção, tá? Gases nobres, ok? A gente vai estar falando energia de ionização. Energia de ionização, gente, é a energia necessária para você remover um elétron a mais do átomo isolado no estado gasoso, ok? Essa é a definição exata. Então, a energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron do átomo, ok? Isolado no estado gasoso. Em poucas palavras, a energia que eu preciso para ir lá e tirar um elétron do átomo, ok? O que influencia na energia de ionização? O que influencia na energia de ionização é a atração núcleo-elétron. Quanto maior a atração, maior a energia que eu preciso para arrancar um elétron do átomo, ok? Por quê? Porque quanto maior a atração entre o núcleo e o elétron vai querer sair fácil? Não, ele não vai querer sair fácil. Então, para eu conseguir arrancar esse elétron, eu preciso fornecer o quê? Mais energia. Então, como é que a energia de ionização cresce? Ela cresce contrária ao raio. Porque quanto maior o raio, tá? Quanto maior o raio, tá? Quanto maior for o raio, menor vai ser a energia de ionização. Por quê? Se o raio é grande, gente, a atração núcleo-elétron é o quê? Ela é pequena. Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Energia de ionização e raio atômico são duas grandezas contrárias. Então, pessoal, como é que a energia de ionização ela vai crescer? Ela vai crescer na família, tá? Ela cresce de baixo para cima, como vocês estão vendo por essa seta amarela aí, ok? Então, ela vai crescer de baixo para cima, ok? Por que de baixo para cima? Porque é o sentido que o tamanho do átomo diminui, ok? Quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. E no período ela cresce como? Da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita, gente? Porque é o sentido que aumenta as forças atrativas. Quanto maior as forças atrativas, que eu já falei com vocês, maior a energia de ionização, ok? Quais são os elementos com maior energia de ionização da tabela periódica? Fala pra mim, quem que vocês acham que é? Relembra o conceito. Não esquece os conceitos, pessoal. Os conceitos são fundamentais pra gente conseguir raciocinar em cima de qualquer coisa. Tá? Então, a energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron do átomo, não é? Quanto maior a atração, não é mais difícil eu conseguir arrancar um elétron. Então, quem vão ser os elementos com a maior energia de ionização da tabela periódica? Gases nobres. Por que os gases nobres? Porque os gases nobres são os elementos mais estáveis, tá? Eles são os mais estáveis. E o que é que estabilidade tem a ver com isso? Gente, se eu sou estável, pra que eu vou querer perder um elétron? Me conta. Não vou. Tá? Então, se ele é estável, a energia que eu preciso fornecer para arrancar um elétron dele é o quê? Ela é alta, tá? Então, os gases... Próximo conceito, eletroafinidade. O que é eletroafinidade? Energia que o elemento libera, tá? No estado gasoso, que o átomo libera no estado gasoso, quando ele ganha um elétron. Ok? Então, quando ele ganha um elétron, ok?
ele libera energia. Por que quando o elemento ganha elétron, gente, ele libera energia? Porque quando o elemento ele ganha elétron, ele fica mais estável, ok? E estabilidade em química é sempre menor energia. Então, quando ele ganha um elétron, ele fica mais estável. Então, se ele fica mais estável, o que acontece? Ele está liberando energia, ok? Então, sempre que um elemento ganha elétron, o que vai acontecer com ele? Ele vai liberar energia, ok? Então, isso aqui era para ser um negativo, tá, gente? Ele libera energia, tá? Então, a eletroafinidade é a energia que é liberada quando o átomo que ganha energia. Que acontece esse comportamento? Eu tenho que no período cresce da esquerda para a direita. Por que esquerda para a direita, gente? Porque quem tem maior atração, quem tem maiores forças atrativas, ganha com mais facilidade, ok? Por quê? Porque se eu tenho uma força atrativa maior, eu vou atrair com mais força. Então vai chegar mais perto de mim, ok? Então quem tem maiores forças atrativas ganha o elétron mais fácil, libera mais facilmente. É mais fácil para ele ficar estável, ok? Então como é que cresce no período? No período ele cresce da esquerda para a direita. E na família, de baixo para cima. Vocês lembram de energização? É igualzinho. O sentido é igual. Conceitos são diferentes, mas o sentido é o mesmo, ok? Eletroafinidade é a energia que o átomo libera quando ele ganha. Tudo bem? Como é que ela se comporta? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque é o sentido que as forças atrativas são maiores. E de baixo para cima. Que é o sentido que eu tenho o menor raio. Então o elemento, ele, quando ele ganha o elétron, ele fica estável mais facilmente, ok? Pergunto para vocês, gases nobres entra? Gases nobres ganham elétron? Eles não são estáveis? Então quando eu falo de eletroafinidade, gente, eu não falo de gases nobres não, tá? Gases nobres não possuem eletroafinidade. Que eles não fazem. Lembrando, vão existir exceções? Vão existir gases nobres que fazem ligações químicas? Vão, tá? Mas a gente tá focando nesses casos aqui agora, não. Ok? A gente tá vendo isso aqui de forma mais geral. Existem exceções a isso aqui que eu tô falando? Existem. Mas nesse exato momento a gente vai falar de forma geral. Depois a gente fala das exceções. Tudo bem? Eletronegatividade. Eletronegatividade, gente, é uma das grandezas mais importantes pra gente. Por quê? Porque eletronegatividade a gente fala o tempo inteiro. Porque ela é importante quando eu falo de ligação química, ela é importante quando eu falo de reação, tá? Então a gente tem que deixar bem claro o que é eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de receber elétron quando ele faz uma ligação. Então, eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem o quê? De receber ou atrair. Dá no mesmo, tá, gente? Quem recebe e quem atrai com mais força. Então, a capacidade que o elemento tem o quê? De receber um elétron. Ok? A eletronegatividade, ela se comporta exatamente da mesma forma que a eletroafinidade. Por quê? Quem libera energia mais facilmente, ok? Quando ganha um elétron, é aquele elemento que tem facilidade de ganhar, ok? Então, a eletronegatividade, ela cresce do mesmo jeito, no período da esquerda para a direita, que a carga nuclear efetiva cresce nesse sentido, porque as forças atrativas são maiores nesse sentido, tá? E na família, de baixo para cima. Quem são os elementos na tabela periódica com as maiores eletronegatividades? Isso aqui, gases nobres não, viu, gente? Lembra que eu falei? Gases nobres, a última camada completa. Se eles têm a última camada completa, eles vão querer atrair alguém? Fala pra mim? Não. Então, os elementos que tem é a família 7A. O grupo 17, tá? São esses aqui. Os que a gente mais ouve falar, ó, são do flúor, cloro, bromo e outros, os halogênios. São os elementos com a maior eletronegatividade, ok? É a família,
tá? Tô falando de família. É a família mais eletronegativa da tabela periódica. Se a gente for olhar individualmente, vão ter exceções, como eu já falei com vocês. Mas no exato momento a gente está olhando a família, ok? Então, só revendo aqui rapidinho. Energia de ionização, energia que o elemento precisa para retirar um elétron do átomo, ok? Por que a energia que eu preciso para retirar um elétron do átomo? Porque para eu retirar aquele elétron, eu preciso fornecer energia, porque se aquele elétron está lá, o composto é estável, tá? Então eu preciso fornecer energia para tirar. Eu vou deixar ele instável. Eletroafinidade é a energia que o elemento libera quando ele ganha um elétron. Por que a energia que ele libera quando ele ganha? Porque quando ele ganha, ele fica mais estável. Então ele libera essa energia. E a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de receber elétron ou atrair elétron, dá no mesmo, tá, gente? Quem atrai com mais força, recebe, é quem recebe, tá? E a eletronegatividade, ela cresce da mesma forma que a eletroafinidade, que a energia de ionização, porque elas são baseadas na maior atração do núcleo pelo elétron, ok? Quanto maior a atração núcleo-elétron, mais difícil é tirar um elétron. Se é mais difícil retirar um elétron, é mais fácil receber um elétron. Tudo bem até aí? Tá? Volume atômico. Essas grandezas que eu vou estar falando agora, gente, elas são grandezas que considero essas grandezas como grandezas aperiódicas. Por que eles chamam de aperiódicas? Porque elas não variam em um intervalo contínuo da mesma forma que as periódicas, ok? Então a gente tem o volume atômico, ok? Volume atômico é uma relação entre massa da substância, tá? Ou quantidade de matéria, e a densidade da substância, ok? Então o volume atômico ele cresce de cima para baixo e do centro para as laterais. A gente tem densidade. Gente, densidade ela é mais uma grandeza medida, ok? Geralmente quando a gente precisa de uma densidade de uma substância, a gente mede no laboratório ou consulta as tabelas já disponíveis. Na tabela periódica, a densidade ela cresce para o 100. Tá vendo que ela cresce para o 100? Tá? Porque densidade é simplesmente uma relação de massa pelo volume que a substância ocupa, ok? A gente tem pontos de fusão e ebulição, tá? Aqui é pra falar, vocês conseguem ver que a ponto de fusão e ebulição através dessas setas, você consegue ver que ela é bem irregular? Tá? Então isso aqui para falar com vocês dos elementos com altos pontos de fusão. Um deles é o tungstênio, ok? Que era utilizado para fazer filamento de lâmpada. Pontos de fusão e ebulição também são grandezas que a gente costuma consultar esses valores em tabelas, ok? Aqui um exemplo, só para vocês verem a aplicação da tabela periódica, tá? Dos elementos. Da aplicabilidade que a gente tem. Como eu falei com vocês, os elementos com número atômico acima de 92, a grande maioria é radioativo, tá vendo? A grande maioria não, todos são radioativos. Todos aqui vão ter funções radioativas. Essa tabelinha aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela é antiga. Você tá vendo que aqui tem completa, ó. A tabela periódica atual já tá completinha aqui, tá, pessoal? Ok? Então aqui só para vocês verem algumas aplicações. E uma grandeza que eu não falei com vocês, mas é importante eu falar, é da eletropositividade. Lembra que quando eu falei aqui da eletronegatividade, falei que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Quando eu falo de eletropositividade, é o contrário. Se a eletronegatividade é a capacidade de que o elemento tem de receber elétron, a eletropositividade é a capacidade que o elemento tem o quê? De doar, tá? A eletropositividade é o contrário de eletronegatividade, sendo importante lembrar que gases nobres também não entram, né? Se gases nobres é estável, ele não doa nem recebe. Ok, pessoal? Então, uma forma bem é você lembrar como é que as grandezas crescem, tá? Quando eu falo de raio e eletropositividade, tá? Quando eu falo de raio e eletropositividade, elas crescem como? Elas vão crescer de cima para baixo, ok? E da esquerda
esquerda e da direita para a esquerda. Porque de cima para baixo é onde aumenta o número de camadas. Então a distância núcleo-elétron é maior. Se a distância núcleo-elétron é maior, forças atrativas são o quê? São menores. Se a força atrativa é menor, é mais fácil de doar um elétron, ok? No período, como eu acabei de falar com vocês, é da direita para a esquerda. Por quê? É o sentido que as forças atrativas são menores. Menores forças atrativas, mais fácil o elemento tem de perder o elétron e do raio ser o quê? Maior. Aí o inverso, quando eu tenho o aumento das forças atrativas, que no período é da esquerda para a direita, e na família é de baixo para cima, eu tenho 3 grandezas extremamente importantes, que são quem? Energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo no estado gasoso. Tenho a afinidade eletrônica, ok? Que é a energia que é liberada quando o átomo ganha um elétron, tá? E a eletronegatividade, que é a capacidade que o elemento tem de receber um elétron. Essas 3 aqui, elas crescem com o aumento das forças atrativas. E como as forças atrativas crescem na tabela periódica, elas crescem com o aumento do número atômico e com a diminuição das camadas. Ok, pessoal? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ok? Esses exemplos aqui entre carbono e nitrogênio. Carbono e nitrogênio, na tabela periódica, gente, eles estão lado a lado. Tá? Eles estão lado a lado. Pessoal, como é que eu falei com vocês que cresce a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica, ela cresce da esquerda para a direita, tá? Porque é o sentido que aumenta as forças atrativas. Lembra que eu falei isso? Ela cresce da esquerda para a direita no período, e se for na família, de baixo para cima. Carbono e nitrogênio, eles vão estar no mesmo período, vão ter lado a lado. Então, qual dos dois vão ter a maior afinidade eletrônica? Nitrogênio. Aí, como é que eu justifico isso, que o nitrogênio tem a maior afinidade eletrônica? O nitrogênio possui a maior afinidade eletrônica porque ele possui maiores forças atrativas do que o carbono. Então, se ele possui maiores forças atrativas que o carbono, ele vai liberar energia mais fácil quando ele ganha um elétron, ok? Aqui no 2, eu peço para você colocar em ordem decrescente de raio atômico. Pessoal, isso aqui é um conceito que muita gente erra, então vocês tomem cuidado com isso. O que é decrescente? Ordem decrescente. É do maior pro menor. Ok? É do maior pro menor. Então, aqui eu tenho selênio 2-, enxofre 2-, telúrio 2-, e O 2-. Eles estão na mesma família, e aqui eu tô falando de quê? Aqui eu tô falando com vocês de íons. O que é um íon? O que é um íon? Íon, pessoal, são elementos que têm carga, tá? São elementos que doam e ficam positivos, ou recebem e ficam negativos. Nesse caso aqui específico, que eu tô falando do selênio, enxofre, telúrio, oxigênio, se você for olhar lá na tabela periódica, eles estão na mesma família, que é o grupo, que é a família 6A, o grupo 16, tá? Se eles são com carga 2-, todos têm o mesmo número de elétrons, ok? Significa que cada um deles ganhou 2 elétrons. Então, esse 2- significa que cada um deles ganhou 2 elétrons, tá? Então, se todos eles ganharam 2 elétrons e eles estão na mesma família, você vai olhar simplesmente na família como é que se comporta o raio atômico. O raio atômico, nesse caso aqui eu tô falando de íon raiônico, o raio, ele cresce o quê? De cima para baixo, que é onde ocorre o aumento das camadas, ok?
Então, lá na tabela periódica tá assim, ó. Oxigênio, enxofre, telúrio e selênio. Tá? Então, não tá pedindo em ordem decrescente, do maior para o maior. Então, quem tem o maior raio aqui? Selênio. Então, eu tenho selênio, que vai ter o maior raio. Depois do selênio vem quem? Telúrio. Depois do telúrio, enxofre. E quem vai ter o menor raio? Oxigênio. Lembrando que eu tô falando dos íons, tá? Então, se eu tô falando dos íons, eu tô do menos 2. Gente, aqui não teve uma grande influência do íon, porque todos aqui estão na mesma família, tá? Então, se todos estão na mesma família, tem a mesma última camada, é mais fácil de você tá olhando, tá? 3. Para cada um dos seguintes pares de átomos, estabeleça qual deveria ter maior afinidade eletrônica e explique por quê. Afinidade eletrônica é o quê? A capacidade que o átomo tem de liberar energia, ok? Quando ele ganha um elétron. Então, a afinidade eletrônica, ela cresce com o aumento das forças atrativas. Então, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, que é o sentido que aumenta o quê? Forças atrativas. Entre o bromo e iodo, quem tem maior força atrativa? Tabela periódica, gente, bromo tá acima do iodo, tá? Eles estão acima. O bromo, ele vai estar lá na família 4A e o iodo tá na 5A, tá? Então, qual deles tem maior afinidade eletrônica? O bromo, porque o bromo tem menor raio, maior forças atrativas, ok? Ou só porque tem mais forças atrativas? Lítio e flúor. Gente, lítio e flúor estão no mesmo período. Lítio tá lá na família 1A, ok? Tá lá no 1A. E o flúor tá lá na família 7A, ou 17, ou grupo 17, tá? Qual dos dois tem maior afinidade eletrônica? Isso é fácil. Flúor. Porque o flúor, maiores forças atrativas, ok? Porque ele tem maior forças atrativas, ele tem maior número atômico. Se ele tem maior número atômico, as forças atrativas dele serão o quê? Maiores, ok? Flúor e neônio. Gente, por que é o flúor? Fala pra mim. Pensa um pouquinho aí, por que na letra C vai ser o flúor? É o flúor porque o neônio... Vamos lá pro próximo. Porque a segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior do que a primeira. Gente, eu tenho um átomo. E lá ele tem 3 camadas. Na última camada ele tem 2 elétrons, ok? Aí eu forneci energia de ionização, energia necessária para arrancar um elétron. Fui lá, arranquei um elétron, ok? Fui lá e arranquei o primeiro. O que vai acontecer? Quando você arranca um elétron, as forças atrativas elas vão o quê? Aumentar. Se as forças atrativas aumentam, eu vou precisar de uma energia muito maior para vir aqui e arrancar o segundo, ok? Então, quando você arranca o primeiro, as forças atrativas aumentam, ok? Então, se as forças atrativas aumentam, eu preciso fornecer uma energia maior para lá e tirar o segundo. Mas aí eu consegui tirar o segundo. Nesse caso aqui, depois que eu tiro o segundo, o terceiro vai ser tirado onde? Numa camada mais interna. Quando você pula de camada para você ter que tirar um elétron, gente, é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque quando você muda de camada, a energia que você vai precisar para arrancar o elétron é muito, muito, muito alta, tá? Então, isso não acontece, tá? Isso aqui acaba não acontecendo, porque o gasto energético para isso acontecer é muito alto. Então, porque a segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior do que a primeira? Porque quando você arranca o primeiro elétron,
as forças atrativas delas vão ficar maiores. Se a força atrativa fica maior, eu preciso de uma maior energia para ir lá e arrancar o segundo, ok? Vamos pro quinto aqui. Por que a energia de ionização do Cl-, tá? Se eu tô falando de energia de ionização, gente, energia de ionização é energia necessária para arrancar um elétron. Então, eu tô falando que o cloro perdeu um elétron, ok? É isso. Como a primeira energia de ionização do íon Cl-, ok, está relacionada com a afinidade eletrônica do cloro. O que é afinidade eletrônica? É a energia que o elemento libera quando ele o quê? Quando ele ganha um elétron. Tá? Energia que ele ganha, que ele libera quando ele ganha um elétron. Então aqui, ó. Esse primeiro aqui, tô falando de energia de ionização, ok? Segundo, eu tô falando de afinidade eletrônica. Qual a diferença dos dois? Energia de ionização é energia que eu preciso fornecer, tá? Para arrancar um elétron, mais X. Tá? Preciso fornecer energia para arrancar. E a afinidade eletrônica é a energia que ele libera quando ele ganha. Ele libera. Então fica negativo, ele tá perdendo o quê? Energia. Que é a quantidade de energia que um tá perdendo e o outro tá ganhando igual? Gente, vocês estão vendo as reações aqui? Elas são iguais, mas com sentidos inversos. Então, a quantidade de energia que eu preciso para que uma aconteça é exatamente a mesma quantidade de energia que eu preciso para que a outra aconteça. A diferença é o quê? É para o fluxo de energia para onde que ele vai. Na primeira, para arrancar, eu preciso fornecer energia. Na segunda, ele libera energia, ok? Então, não esqueça, sinal de positivo aqui, quando eu falo de energia, significa que ele está absorvendo energia. E o sinal de negativo significa que ele está liberando energia. A diferença é essa. Na energia de ionização, eu preciso fornecer energia para arrancar um elétron. E na afinidade eletrônica, quando o elemento ganha um elétron, okay, ele libera. Se eu estou falando do mesmo elemento, o valor energético é o mesmo, só que com um fluxo o quê? Em sentidos contrários. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso, por agora é isso, ok? Tem um exercício, tá? Que eu vou estar postando pra vocês logo depois disso aqui, que eu espero que vocês façam, tem que fazer pra vocês fixarem. E reveja os conceitos, gente. Saiba o porquê. Quanto você sabe o porquê das coisas, é mais fácil vocês entenderem. Se não entender uma vez, assiste de novo, ok? Obrigadão, pessoal.